Meu nome é Acris de Souza, 79 anos, filho de Pameri. Comecei a trabalhar nessa estação com 10 anos de idade. Me aposentei em 1978. Sobre a estrada de ferro, em 1913, adentrou-se Goiás afora o primeiro trem de ferro, que naquela época era puxado por uma locomotiva chamada Maria Fumaça, que era a locomotiva que funcionava a lenha, então tem o apelido de Maria Fumaça. Meu nome é Rômulo Rocha, filho de Nazareno Rocha e Cecília Nogueira Rocha. Sou natural de Pires do Rio e entrei na estrada de ferro, antiga estrada de ferro de Goiás, no dia 23 de agosto de 1951, portanto com 14 anos de idade. Eu aposentei na estação de Vianópolis, onde permaneci em atividade 22 anos e sempre eu fui muito dedicado à estrada de ferro. E por que não dizer, apaixonado pela estrada de ferro, principalmente por locomotiva. Eu iniciei na ferrovia, na época ainda era estrada de ferro Goiás, depois é que passou a rede ferroviária. Então eu fui admitido com a idade de 15 anos como telegrafista. Naquele tempo o pessoal mais idoso não conseguia aprender telegrafia porque não era bem fácil. Então foi quando eu entrei em 1952 e ao longo da linha eu fiquei muitos anos. Trabalhava numa estação uns tempos, me transferia para outra e foi assim. De Araguari até Goiânia já trabalhei em quase todas as estações. E finalmente vim parar aqui em Pires do Rio. O meu trabalho era mais das estações, né? Como agente, que dava ordens para o trem seguir, ou voltar, ou cruzar. E era telegrafista também, né? Eu sou professor na Universidade Federal de Goiás, curso de História aqui no campus de Catalão. E tem uma pesquisa voltada já há muito tempo para perceber as relações sociais dentro da Estrada de Ferro Goiás. Trabalhei aqui na rede 31 anos, 6 meses e 29 dias. Eu fiz oficina, depois maquinista e fiquei muito feliz de ter trabalhado. Repeti porque aposentei cedo. Eu sou muito alegre, muito satisfeito, devo muito à rede ferroviária, porque foi daqui que eu tirei sustento para poder formar os meus 2 filhos. Também dou graças a Deus de ter sido ferroviário, é um orgulho para mim. A pesquisa ela se constituiu nas entrevistas que eu colhi com 19 pessoas que trabalharam na empresa, trabalhadores, as esposas, os filhos, e tentando reconstruir a experiência deles no contato com a ferrovia, nesse aspecto de uma primeira experiência de um trabalho numa empresa moderna, porque todos eles eram pessoas que vinham de uma relação de trabalho no campo, eram trabalhadores que eles tinham uma pouca qualificação, eram trabalhadores, na sua maioria, analfabetos, que tinham quase nenhuma relação com a cidade, era uma experiência exclusivamente uma experiência rural. Eu sou nascido mesmo aqui no município de Cumari, nasci em 1947, criado na fazenda, foi até perto aqui, ó, na fazenda Matinha. E depois que eu mudei para a cidade foi para estudar, né? Aí estudei lá, depois fiquei lá trabalhando como lavrador e também no batalhão, para fazer essa ponte aqui. Depois daqui eu saí direto para a rede ferroviária. Eu, José Silvério da Silva, fui manobreiro nessa ferrovia 30 anos. Comecei como servente pedreiro, depois passei a trabalhar como manobrador. Nessa função de manobrador foi 27 anos, sofrido e cansado. Eu não tinha descanso. Era aquele tempo que não tinha descanso, não tinha férias. Era dia e noite. Então, quadro de obra, não recebia pagamento, era de 4, 5 meses sem receber pagamento. Contar a história da Estrada de Ferro Goiás ou do transporte ferroviário em Goiás não é apenas indicar a entrada do capitalismo em Goiás,
relação de troca de mercadorias, é também compor a história social da experiência ferroviária a partir dos múltiplos agentes que experimentaram essa relação com a ferrovia. Os trabalhadores, os moradores da cidade. Eu trabalhei 35 anos, 3 meses e 17 dias. Trabalhei 34 anos. Trabalhei na ferrovia durante 30 anos e 10 meses. Eu gostaria de mostrar para vocês uma certidão de tempo de serviço que me concede 32 anos de serviço sem um dia de falta sequer. Nem abono eu nunca tirei. De maneiras que quando eu aposentei no dia 1º de outubro de 1983, eu recebi uma homenagem em Belo Horizonte como funcionário padrão. Mas eu trabalhei no guindaste, trabalhei em socorro, né? E eu trabalhei de mecânico dessas locomotivas. Então, nunca fui suspenso. Trabalhei, eu tenho em casa os papéis, 39 anos, 5 meses e 25 dias para me aposentar. Aposentei em 83, também aposentei o dia 1º de novembro de 83, o dia 21 de dezembro do mesmo ano. Meu filho mais velho entrou e hoje ele é o chefe da estação de Brasília. Eu coloquei 2 filhos na ferrovia, eles trabalharam de auxiliar e de maquinista. E ultimamente agora eles foram classificados de maquinista. Um está em Aguaí, estado de São Paulo, e o outro está em Goiandira, aqui no nosso trecho. E todos os dois estão muito satisfeitos na ferrovia. E eu agradeço muito a estrada, porque aqui eu criei meus filhos e formou. Hoje eu tenho um filho engenheiro eletrônico, tenho uma filha no Ministério da Educação, em Brasília, tenho um que trabalha lá no Sara Kubitschek, radiologista, e tenho um filho, maquinista, e hoje tenho até um neto que já está fazendo também curso para maquinista. Olhe lá, já vem o trem, olhe bem, o trem a passar, viu quem não viu, o trem já passou, escute o seu apitar, olhe lá, já vem o trem, olhe bem, o trem a passar, viu quem não viu, o trem já passou, escute o seu apitar. A história contada trilho a trilho, nas trilhas do seu traçado, o som da vida se escuta de longe, nas lembranças do nosso passado. Quantos causos, quantos destinos, eu era menino quando andei de trem. Pela janela vi tudo mudar e girando o Brasil me ponho a cantar. Ó maquinista, toca o apito do trem, canta, canta Maria Fumaça, que a história lá vem. Quem nunca viu, já ouviu falar, que os trilhos da história passam por todo o Brasil. A estrada de ferro, ela é um desenvolvimento para o país. É pela estrada de ferro que se transporta a nossa riqueza, os nossos grãos, e tudo é transportado pela estrada de ferro. Quando aqui adentrou pela 1913, todo o transporte era feito pela estrada de ferro. Era o gado, era o açúcar, era o arroz, era a gasolina. Porque nesse momento a zona rural do estado de São Paulo está voltado para a cultura cafeeira e não produz alimento. Então a intenção seria desenvolver a agricultura, consequentemente a produção nas localidades do sul de Goiás, por meio do trem, abastecer as médias e as grandes cidades de São Paulo. A ferrovia praticamente representou
a nossa relação com o leste do país, especialmente com São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, que através não só da Estrada de Ferro Goiás, mas da Estrada Mogiana e depois a Paulista de Estrada de Ferro, que eram interligadas, nós tínhamos praticamente 4 composições diárias de transporte de passageiros. Então, essa ferrovia, ela era, além de ser o nosso elo com o leste do país, ela era também um motivo de integração regional. O que é mais importante é que praticamente toda a população viajava pela ferrovia. Era sempre mais barato, corria cheio de gente, que saía de Belo Horizonte, ia até Brasília, Goiânia, tudo com o carro cheio. O trem de passageiro, ele era o maior luxo para Goiás. Aqui nós começamos a estrada de ferro, um trem de passageiro que possuía poltronas, leito, onde a pessoa ia deitada, sentada, e também tinha vagões de leitos com cabines para 4 pessoas. Posteriormente, entrou-se aqui em Goiás um trem de luxo metálico chamado Bandeirante, que vinha de Campinas, São Paulo, com destino a Brasília. Um trem todo com ar-condicionado, com cabine de luxo. O trem era maravilhoso. O trem era uma beleza, como ele falava, o trem, né? Tomava o trem dos mineiros. Tomava o trem em São Paulo, fazia baldeação em Campinas, íamos até Ribeirão Preto e Ribeirão, mas aquela mordomia, aquela beleza, a roupa de cama maravilhosa, o toalete de banheiro muito bom, muito confortável. Depois passava para fazer a baldeação, o carro de primeira era belíssimo, de segunda muito confortável também. E a gente viajava assim comodamente, conversando, rindo, brincando. Tinha um restaurante, que era uma beleza o restaurante, muito limpo, muito bem servido. No vagão do trem de ferro que a gente vinha de Goiânia para cá ou de Belo Horizonte para cá, o rapaz do restaurante servia comida e ele passava pelos vagões perguntando quem quer almoçar, quem quer almoçar. Ninguém queria. Ele voltava lá na cozinha, fazia um bife acebolado, punha nesse prato, saía pelo vagão perguntando quem quer almoçar, quem quer almoçar. Não havia comida que desse para todo mundo, aí todo mundo queria. Aqui, na hora do trem de passageiro, ficava uma média de 50 a 60 pessoas para embarcar, porque todo o transporte era feito por aqui. A estação era um palco de despedidas, né, de choro na hora de sair e de alegrias quando chegava a estação cheia, namorados se encontrando. Era um palco realmente interessante de acontecimentos e de emoções. Os espaços sociais das estações, eles passam a ser vamos dizer, o shopping center, né? As regiões onde o capitalismo propicia o encontro das pessoas, né? E aí aqui a estação passa a ser o local do romance, né? Passa a ser o local da distração, passa a ser o local do comércio ambulante. O povo acostumou a ir lá na estação e ver o passageiro passar. Dava serviço para todo mundo. O povo carregar a mala para pensão. E o povo vendia as coisas lá, salgado, fruta. Doce, manga, né? Nós apanhava manga para vender na estação. Quando o trem passava, eu vendia as mangas, então para não ficar a plataforma suja, eu ia, catava as cascas de manga, né? Jogava fora, aí depois eu ia embora. Quando era no outro dia que vinha o noturno, novamente. E é interessante porque a estação, ela, como é ligada ao governo federal, ela não tem uma ligação, um controle do poder público municipal. Então é um espaço em que o que controla está, de certa forma, está distante, né? O governo que controla, não é o governo municipal, então ela permite que as normas sociais sejam afrontadas e os pobres possam convergir. E chega a tal ponto de desafiar as normas locais, né? O comércio ambulante, os pobres, pessoas que tinham um comportamento julgado ruim na cidade, ele pode transitar de forma livre para a cidade, a polícia não pode entrar no espaço da estação para prendê-lo. Em Ipameri, a Câmara de Vereadores
a Câmara de Vereadores lança um projeto de cercar a estação. A estação ela se torna um espaço que ameaça a ordem urbana local. O trem vem! No início do século, com a construção da estrada de ferro e a instalação aqui da primeira usina hidrelétrica, facilitou um processo de industrialização de Goiás. Esses dois fatores, estrada de ferro e energia elétrica, assomados à aportagem por aqui de colônias europeias, especialmente os alemães, os árabes, os italianos e também os espanhóis que aqui chegaram com gerenciamento, com capacidade de administração e gerenciamento e transformaram o lugar, um lugar até então de economia, de subsistência, num lugar de inúmeras indústrias. E a estrada de ferro facilitou tudo isso. Essas empresas, todas elas tinham um terminal de estrada de ferro carregando as suas mercadorias para São Paulo, para o Porto de Santos. E Ipameri tinha então uma atividade econômica até a década de 60 extremamente importante em todo o estado de Goiás. O trabalho que tinha na cidade, ele se constituía numa relação direta com atender as necessidades dos trabalhadores ferroviários que chegam na cidade. Por isso, multiplica serviços, fábricas de calçado, de manteiga, serviços urbanos, né? Nós estamos chamando de serviço urbano em cascalhar as ruas, né? Tinha 3 máquinas de arroz. Café, da indústria de prego, né? Macarrão. Tinha um depósito da cerveja Antártica. Tinha 2 pensões, uma perto da estação e outra embaixo. A estação, para além do aspecto moderno, do aspecto de transformação econômica, ela permite um redimensionamento cultural das pessoas que moram. Por isso essa memória ferroviária, ela não se encontra apenas nas pessoas que tiveram experiência direta com a ferrovia, pessoas que trabalharam, o pai era ferroviário, que trabalhava, mas é uma memória que ela se dilui numa experiência social ampla dos donos das pousadas, dos donos de hotéis, né, que recorda na época da década de 40, década de 50, o apogeu da cidade. A ferrovia, ela até 1950, ela era o coração da comunidade. Por meio do trem, chegaram aqui também uma colônia árabe, que foi importantíssima. Hoje nós temos vários galpões aqui, lojas que é dessa época. Meu pai veio da Síria, da cidade Safita, empolgado pelo assunto que na América era um novo Eldorado, que todo mundo ficava rico. E com 17 anos, em 1927, ele veio para o Brasil, entrou no Porto de Santos, foi até São Paulo, pegou o trem de ferro e veio para Goiás, procurar um primo que ele tinha, chamado Davi. E o primo dele logo colocou uma malinha nas costas dele e mandou ele mascatear. E ele foi e mascateou para a redondeza toda mesmo. E passado já um tempo, ele já tinha algum dinheiro no bolso. Quando ele viu falar que em Catalão tinha o velho Calixto, que tinha filhas muito bonitas para casar. E ele veio, ficou conhecendo minha mãe, encantou com ela, e os dois casaram e viveram 60 anos juntos. Eles começaram quase que do nada, numa casinha,
E logo tiveram o comércio deles, começaram a vender o tal de fumo goiano, que naquele tempo era muito famoso. Minha mãe, para ajudar, eles matavam porco, ela fazia linguiça, fazia sabão, fazia rosca, de modo que na venda vendia de tudo. Então ele ajudou muito no progresso de Catalão, porque várias coisas passaram pelas mãos dele, como por exemplo o cinema daqui, foi ele que mais 2 amigos fizeram, e o comércio, o primeiro supermercado, ele que cedeu o terreno para fazer o Banco do Brasil. A influência da ferrovia se deu em vários aspectos, né, da vida das pessoas, no aspecto cultural em geral, livros, jornais, apresentações, cinematógrafos, que era o nome dos cinemas antigamente, né? E que trazia os filmes, então, recentes, né? Porque em São Paulo existindo, os filmes vinham sendo exibidos aqui, né? As orquestras, né? Que se apresentavam, e a moda, o modo de vestir, tudo isso foi trazido pela estação, né? Pela linha, pelo trem de ferro, e as pessoas sabiam absorver essas coisas. A primeira sala de cinema do estado de Goiás foi em Ipameri, em 1914, com o filme A Dama de Preto, né? Era de uma artista italiana. O cinema naquela época chamava Éden Ipamerino, né? O Éden porque era o paraíso, né? Teve ocasião aqui em Ipameri, nos anos de 1958, nós tivemos 3 salas de cinema. Nós tínhamos a sala do Cine Teatro Estrela, nós tínhamos um Cine Boa Vista e tínhamos uma sala de cinema nas dependências do quartel do Exército. Infelizmente, nos dias de hoje nós não temos mais nenhum, foram todos desativados. Beirando a estrada de ferro, Pires do Rio, Catalão, Goiandira, Silvânia, toda essa cidade beirando a estrada de ferro tinha cinema. Eu tenho lembrança, foi de uma vez que teve um filme de Tonico e Tinoco. Esse me deixou mais na lembrança, né? Mas na época a gente morava na roça, né? Era difícil de vir assistir algum filme. Meu Deus do céu, naquela época era muito comum os cowboys, que eles sempre passavam na sexta e no sábado, era o fim de semana. Durante a Semana Santa era os filmes de vida de Cristo, às vezes repetia o mesmo filme 3, 4 dias seguidos, né? Mas o Roy Rogers,